Olá, eu sou a professora Isabel e meu propósito é te ensinar a acelerar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Estamos na série Acelerando a Alfabetização e o nosso tema de hoje é como as emoções podem travar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Olha, vê bem, as emoções elas são essenciais para qualquer aprendizagem. E aí, eu acredito que seja muito mais ainda para aprender a ler e a escrever, que é o nosso tema de hoje, não é mesmo? Vamos iniciar com uma ideia central. Pensar e sentir não são funções de oposição. Nos estudos da década de 80, 90, tinha também como base um pouquinho do Vallon, se dizia o seguinte, emoção e cognição fazem parte da mesma moeda, mas quando você usa a razão ou a cognição, você não usa a emoção. E quando você usa a emoção, você não usa a razão. Mas isso caiu por terra, certo? Porque hoje, com o avanço da neurociência, a gente sabe que a razão, que no caso é a cognição, e a emoção, fazem parte da mesma moeda, mas essa moeda é transparente. Na hora que você usa a emoção, lá você olha para a emoção e vê a cognição. E quando você usa a cognição, do outro lado da moeda, você vê a emoção. Então, emoção e razão, pensar e sentir não são funções de oposição, são funções complementares. Além disso, elas se materializam nas funções cognitivas, que daí a gente divide entre as funções executivas, do pensar, e as funções conativas, do sentir, das emoções. Hoje, nós vamos falar muito mais das emoções, né? O quanto as emoções afetam ou travam uma aprendizagem ou a alfabetização de uma criança com deficiência intelectual. Então, algo que tem que ficar muito claro na cabeça de vocês é o seguinte: não há aprendizagem sem emoção, não há alfabetização sem emoção. E essa vai ser a base da nossa conversa de hoje, certo? Agora vamos pensar o seguinte: como está emocionalmente a nossa criança com deficiência intelectual lá na escola? Será que as emoções que elas estão vivenciando estão ajudando elas na aprendizagem? Ou está travando a alfabetização dessas crianças? Pensa aí. Como é que tá? Que emoção essa criança vivencia diariamente lá na escola? Essa criança com deficiência intelectual, ela está feliz? Ela está aprendendo? Ela está se alfabetizando como os seus colegas? Veja bem, se isso não está acontecendo, ela não está aprendendo, ela não está se alfabetizando, ela não está se sentindo feliz, provavelmente essa criança está nutrindo emoções negativas sobre ela mesma, sobre o aprendizado, sobre o aprender a ler e escrever. Aí você tem que pensar o seguinte: essa autoimagem que a criança vai construindo de si sobre a escola, sobre a aprendizagem, sobre a alfabetização, ela é, assim, ela trava todo o processo dali para frente, né? Então, se eu não me sinto capaz de aprender a ler e escrever, eu não me sinto capaz, então, nesse momento, eu vou estar liberando neurotransmissores que vão inibir, vão travar qualquer movimentação cognitiva minha. Olha o quanto a emoção é poderosa. Como é que nós podemos trabalhar isso com a mediação cognitiva?
Quando eu pego uma criança, recebo uma criança que eu vejo que emocionalmente ela está travada, está ali rígida, diz que é burra, diz que não sabe, que não vai aprender nunca. O que eu trabalho com essa criança? Eu trabalho um critério de mediação chamado sentimento de competência. O sentimento de competência, essa mediação, ela é tão poderosa que mesmo que ela inicialmente não tenha competência para fazer determinadas coisas, mas se ela se sentir competente, ela vai superar aquele obstáculo. Então, a nossa ação de mediadora é fazer com que ela tenha, nutra, né, esse sentimento de competência, ou seja, eu sou capaz, eu consigo aprender, eu consigo me alfabetizar. Porque é muito triste nutrir um sentimento de incompetência. Isso gera muita ansiedade. Isso deixa qualquer um hiperativo, sabe? Nervoso, sem concentração. Então, nós temos que mudar esse cenário. Além do critério do sentimento de competência, eu ainda uso um outro critério de mediação, que é o critério de pertencimento. Por quê? A minha imagem, não foi só eu que fiz minha autoimagem. A minha autoimagem também foi feita pela relação que eu estabeleço com os meus colegas dentro da sala de aula. Os meus colegas, eles ficam percebendo o tempo todo que eu não sei fazer as tarefas. Então, eu tenho que também, enquanto mediadora, trabalhar o critério de pertencimento. E a criança, então, ela vai se sentir mais acolhida, mais aceita pelo seu próprio grupo. Aí eu separo sempre, assim, né? Uma atuação individual com essa criança para trabalhar bem o sentimento de competência dela e trabalho com o grupo de crianças na sala de aula. A mediação do pertencimento. Então, você tem que saber que existe uma possibilidade real, pedagógica, de reverter essa situação. E aí, quando a criança está emocionalmente equilibrada, pensa, tem esse sentimento que ela é capaz, isso acaba acelerando a alfabetização dessa criança. Por incrível que pareça, é real isso. Então, quando você se sente capaz, não tem obstáculos, certo? Tudo é superado. Agora nós vamos pensar um pouco como é que isso tudo acontece lá dentro do cérebro. Porque nós temos que nos pautar nas evidências científicas. Então, como é que o cérebro processa essas emoções, né? Você tem que entender isso. A partir do momento que você vê como o cérebro funciona a partir das emoções, como é que ele processa as emoções, você vai evitar que essa criança vivencie emoções negativas. Porque o cérebro age da mesma forma, tendo emoção negativa ou positiva. Então, se você vê como o cérebro processa as emoções, então a gente pode evitar isso, né? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que nós temos os neurônios espelho. E os neurônios espelho, como eu já disse em outros momentos, ele lê até a nossa alma. Porque o neurônio espelho faz um mapeamento do seu rosto, da sua fala, da sua postura, do seu tom de voz. E isso manda diretamente uma mensagem para a criança. Então, quando você faz alguma coisa assim, ó, a tutora, né? Fala assim, professora, qual é a atividade que eu faço com o João? Faz essa daqui, ó, eu acho que ele vai conseguir fazer. Então, ali, os neurônios de espelho dessa criança já estão vendo emocionalmente como está a professora e ele está construindo uma ideia sobre essa relação. Então, as emoções, elas são diferentes dos sentimentos. As emoções, elas são automáticas. Então, raiva, medo, amor, carinho. E essas emoções, né,
Agora, os sentimentos, eles são aprendidos diante dos fatores externos. Então, quando a professora se põe diante da criança, ela se põe emocionalmente, às vezes frágil, essa professora, porque não sabe o que fazer com essa criança, né? Então, ela se coloca diante disso, ela gera um sentimento dessa criança. Então, a emoção, ela reage aos sentimentos externos, tanto da professora quanto da criança. A emoção, ela é decisiva para a tomada de qualquer decisão, seja a decisão de fazer uma tarefa, a decisão de não fazer a tarefa. Então, o caminho neural da alfabetização, pensada a partir das emoções, ele passa primeiro, o caminho todo da emoção é bem aqui no centro do cérebro, né? Nessa área específica aqui, mais roxinha, a gente tem ali uma área que a gente chama que é o lobo límbico. Ali, onde acontece a questão das emoções. E aí nós vamos pegar uma partezinha bem interna, que é o hipocampo e as amígdalas, que estão aqui, certo? Então, nós vamos falar exatamente desse. Então, quando a criança recebe, né, esse sentimento, então ele tem essa passagem. Primeiro aqui é captado, certo? Porque a amígdala, ela regula, é um sistema regulador da memória, e depois ela passa para o hipocampo. É que no hipocampo é que a memória se constitui, a memória de longo prazo. O que é vivido aqui, emocionalmente, é enviado depois lá para o lobo frontal, onde a gente tem o pensamento abstrato, o pensamento criativo, a linguagem, as respostas afetivas, as ligações emocionais, o julgamento social e a atenção seletiva, que é responsável pela concentração. Então, vejam, é apenas uma coisinha pequena que recebe todo aquele sentimento e vai conectar emocionalmente, reagir emocionalmente àquele estímulo que recebeu. E aí vai mandar lá para a parte frontal do planejamento, da aprendizagem, da memória mais consolidada, da atenção. Então, se eu já recebo algo emocionalmente frágil, um sentimento frágil, todo esse percurso vai ser frágil. Então, quando eu recebo qualquer atividade da minha professora, faz isso aqui, ó, com ela, acho que vai dar certo, né? Então, o que acontece nesse momento? Ali é gerado, certo? É gerado todo um sentimento, toda uma conexão com as emoções, ligações emocionais, tanto negativas quanto positivas. E nesse momento há um disparo de neurotransmissores. Se o que eu recebi foi positivo, eu vou liberar neurotransmissores que vão ajudar nesse caminho para levar essa resposta até para o lobo frontal. Agora, se for negativo, esse caminho vai ser fragilizado. As próprias sinapses vão fazer com que esse percurso nem ocorra, porque elas não vão perder tempo. Então, já é abortado na metade do caminho. Então, a criança não faz, não tem concentração, não está nem aí, certo? Então, vejam bem, as emoções negativas, lembrem disso, elas são tóxicas. Por que elas são tóxicas? Porque elas liberam neurotransmissores inibidores do estímulo. E isso impede a aprendizagem, impede a alfabetização. As emoções negativas que surgem, geralmente ela é decorrente, por exemplo, de rejeição,
que acontece na sala de aula, de comparação, que às vezes uma mãe faz, né, entre um filho e outro, a própria ansiedade gerada, as ameaças que essa criança sofre, né? Vai fazer, se não fizer, vai ter, né, alguma coisa. E da própria culpa, porque às vezes a criança vê todo mundo aprendendo e ela não, então ela acha que a culpa é dela, que ela não aprende. Gente, acho que as nossas crianças com deficiência intelectual estão sofrendo muito. E não precisava ser assim. Não precisava. Porque essas emoções negativas, elas diminuem, elas bloqueiam, elas travam toda a atividade decorrente do hipocampo, que é responsável pela memória de longo prazo. Então, a nossa ação como professora, como mãe, como psicopedagoga, neuropsicopedagoga, a gente tem que mudar. E rápido, e rápido. Quando a criança está vou usar a palavra mar, né? Nessa onda, nesse mar, de muita emoção negativa, ela começa a ter um nível muito alto de cortisol, que é o hormônio que todo mundo libera esse hormônio quando se sente ameaçado, estressado, em perigo. Se você for fazer um exame hormonal, a maioria das nossas crianças com deficiência intelectual está com um nível de cortisol muito alto. Decorrente de quê? Da ansiedade, do perigo, do medo que sente de ir para a escola. Ó, e tem criança que quando a mãe fala, vamos para a escola, ela entra em pânico. Ela entra em pânico. Eu estou com vários casos desse, né? Então, assim, as emoções negativas, elas dificultam a memória de trabalho. As emoções negativas, elas geram mais erros no processo das funções cognitivas, especialmente relacionadas à leitura, e isso é comprovado por ressonância magnética. Olha que loucura! Então, quando a criança não está emocionalmente equilibrada, não se sente capaz, ela não consegue aprender a ler, que é o primeiro passo para a alfabetização. Olha, vamos pensar assim. Então, o que trava a alfabetização da criança com deficiência intelectual está relacionado ao que ela vive na escola e em casa. E isso eu resumo para vocês, né? É o resumo. Então, o que ela vive na escola, ela acaba, então, se travando para a alfabetização. Mas essa situação pode ser diferente. Lógico. Quando você trabalha mediação mediada, né? Você vai trabalhar uma prática de emoções positivas, que vai aumentar a atenção, a motivação, a compreensão, a interpretação. Como é que se faz isso? Se faz isso trabalhando a mediação a partir de estratégias que a gente chama mais intencionais, onde você deixa claro para a criança qual o objetivo da tarefa, e você não vai dar qualquer tarefa para ela, você não vai dar uma tarefa muito difícil, você não vai dar uma tarefa muito fácil, você vai dar uma tarefa e vai mediar essa situação para que ela se sinta capaz de pensar sobre a tarefa. Tem gente que acha que ser mediadora é sentar do lado e ajudar. Mediadora não ajuda. Mediadora não ajuda. A mediadora faz a criança pensar. Então, mediadora cognitiva não ajuda. A mediadora cognitiva faz a criança pensar sobre a tarefa. Isso é bem diferente, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai sentar do lado da criança, escolher uma tarefa que não é nem muito complexa, nem muito fácil, e vai mediar essa tarefa e vai ter um ingrediente especial nessa tarefa, que é o critério de mediação de competência.
O tempo todo você vai dar feedbacks para essa criança para mostrar que ela está sendo capaz de realizar aquela tarefa proposta por você. Olha que maravilha. Isso não vai ocorrer de primeira, você vai fazer uma vez, você vai fazer outra vez, e provavelmente na terceira vez que você fizer, ela já vai se mostrar encantada por sentar, se concentrar, ter atenção pela tarefa, sorrir para você. Então, você já vê que vai mudar. Como é que você pode mediar situações com emoções negativas? Então, assim, usando o critério de mediação do sentimento de competência e de pertencimento. Esses dois critérios intensificam a aprendizagem, a motivação para ir para a escola, para fazer as tarefas. O sentimento de competência, ele trabalha com motivação, né? O desejo da criança, sua autoimagem. Então, vejam bem, a criança está lá, não aprende, mas eu começo a trabalhar o critério de mediação de competência e do pertencimento e eu vejo que a criança começa a acelerar esse gosto por aprender a ler e escrever. E por que isso acontece? Porque esses dois critérios de mediação, eles são fundamentais para você engajar as crianças nas tarefas de alfabetização. E veja bem, esses dois critérios, eles não são os universais, eles são critérios específicos. São critérios específicos. Mas eu sempre digo, né, esses dois critérios, eles servem para todas as nossas crianças com deficiência intelectual atualmente. Servem. Então, nós temos os 3 critérios universais, que é a intencionalidade e reciprocidade, significado e transcendência, e temos esses 2 específicos, que são o de sentimento de competência e do pertencimento. A mediadora que domina, que compreende, que sabe usar, né, esses 5 critérios, levanta a mão para o céu e corre para a galera para festejar o sucesso, sabe? Então, nós temos a estratégia. Nós temos a estratégia. Então, vamos usar. Agora, vamos pensar assim, né? Que eu tô escutando atualmente muitas mães, né? Então, assim, que postura das mães diante das emoções vivenciadas pelas crianças na escola? Qual é a postura? A primeira postura da mãe não é ir contra a escola, às vezes vê que a escola está fazendo uma coisinha ou outra estranha, né? Primeiro, você não gasta energia com isso, não gasta energia com a escola, tem que gastar energia com seu filho. Então, a primeira coisa que você vai fazer é acreditar sinceramente que a sua criança pode modificar a sua estrutura cognitiva. Quando você acredita nisso, você muda o olhar, muda a fala, muda a sua crença sobre ela. Por quê? Atenção, os neurônios espelhos da criança, eles interpretam a alma da mãe. Então, aquela máxima, né, que eu falo, sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível. Isso é algo que a mãe tem que internalizar e falar o tempo todo para essa criança e fazê-la compreender, né? Então, assim, retirem do teu vocabulário, da tua ação, da tua reação, essa ideia, né, de baixa autoestima, de reações emocionais negativas excessivas, falta de motivação, tudo isso trava a aprendizagem. Então, não gasta energia lembrando disso. Eu vou contar o episódio de hoje. Hoje, a nossa aluna com TDAH, não sei como, ela pegou um caderno de desenho do amigo, e aí o amigo tinha usado algumas folhas, mas o caderno é muito grande, é para o ano inteiro, né? Então, ele usou mais ou menos 1/3 do caderno, e todas as folhas que estavam em branco, ela arrancou. Depois que ela arrancou, é que ela lembrou que ela não podia fazer coisa errada. E aí ela caiu no choro.
Nesse momento eu podia julgar, não é mesmo? Dizer, pois é, fiz as coisas erradas, não sei o quê. Então eu não julguei. A gente não julgou, ninguém julgou. Mas eu pedi para ela vir para conversar comigo, para a gente compreender o que aconteceu. E disse para ela que a gente ia arrumar a situação. Íamos resolver de algum jeito. Nós íamos resolver. Né? Então, eu meio que tranquilizei ela. Por quê? Porque depois daquele momento, provavelmente ela ia entrar em surto de ficar gritando horas e horas, como era de costume. E aí ela ficou ali comigo, eu conversei um pouco com ela, eu digo, olha, agora nossa conversa foi essa, eu não briguei contigo, te orientei, e você tem que voltar para a sala de aula, então se recomponha, lava o rosto, tome uma água, respire fundo, peça desculpa para o seu amigo, diz que vai resolver a situação e toca para frente. E foi isso exatamente que ela fez. Sabe? Eu não gerei daquela emoção que ela já tinha gerado negativa, mais uma negativa. Não. Pense. O cérebro reage e o comportamento reage também. Então, quando você tem um pensamento, você gera um sentimento que gera uma ação e gera um resultado. Né? Então, essa fórmula vale para todo mundo. Então, se a criança tem um pensamento, fiz uma coisa errada, gerou um sentimento de medo da mãe, teve uma ação, começou a entrar em pânico, em choro, e aí ela tem um resultado que é ser colocada de castigo, ser ameaçada, não dá. Não dá. Eu tenho que reverter essa situação, né? Tudo para o positivo. Fiz ela pensar sobre o que aconteceu, disse para ela que a gente poderia mudar isso, porque ela não precisava ficar triste, mas ela tem que ficar atenta para não fazer isso de novo, né? E que o amigo provavelmente iria aceitar a desculpa dela. E aí eu gerei uma ação. Eu fui lá, eu abracei, eu acolhi, passei a mão na cabeça, lembrei ela que ela não podia fazer de novo, e aí teve o resultado. Ela não desencadeou o surto que geralmente ela faz, e depois ela foi para a sala de aula. Era a mesma coisa, é o mesmo tempo que eu gastaria para dar uma bronca nela por tudo, eu não fiz. Eu resolvi tornar isso tudo mais positivo, né? Então, assim, você tem que pensar que as crianças, elas podem mudar, elas vão mudar, a partir de um modelo que você der, porque as crianças, elas imitam você. Então, se você tem uma reação emocional negativa, ela provavelmente vai reagir também dessa forma, tá bom? Agora, vamos pensar, né? Eu sei que agora eu acabei até dando um exemplo de como fazer uma mediação a partir de uma situação específica, mas vamos pensar uma coisa mais drástica, né? Assim, que eu vejo. Como mediar uma criança com deficiência intelectual que já esteve diante de vários fracassos na aprendizagem e está emocionalmente travada para a alfabetização? Aí eu vou dar algumas sugestões que para mim, são muito importantes, né? Primeiro, você tem que pensar que ser eficiente é conseguir realizar uma tarefa com o maior número de acertos possível e com mais rapidez. Então, esse não é o cenário da nossa criança com deficiência intelectual, né? Então, como sugestão, é importante que a escola elabore tarefas para possibilitar que essa criança tenha um mínimo de eficiência na realização de uma tarefa. Por isso que as tarefas têm que ser adaptadas. E a tarefa adaptada não é tarefa fácil, não é tarefa com desenhozinho, não é tarefa do pré, é tarefa adaptada. E assim, ó, porque imagine, você pega uma prova, pega uma tarefa e não tem êxito nenhum. Sem o mínimo de êxito,
não pode haver interesse, motivação, acréscimo na autoestima, não tem. Não tem confiança, não tem modificabilidade cognitiva. E é por isso que a mediação vai, aos poucos, mostrando para essa criança que ela pode fazer as atividades sozinhas. Então, a gente começa com atividades adaptadas, fazendo com que a criança pense sobre aquelas atividades, e ela vai construindo esse sentimento de competência, vai ficando motivada, e aos poucos a mediadora vai saindo de cena, né? Então, é assim que acontece. Agora, eu quero falar assim, ó, 3 possibilidades reais que travam a criança com deficiência intelectual de se alfabetizar. E elas estão ligadas às emoções. Primeiro, quando essa criança, ela não se autorrealiza, ou seja, todas as tarefas são um fracasso. Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é a autoestima baixa. Então, uma imagem negativa de si e sobre aprender a ler dificulta muito. E a terceira possibilidade é não interagir com seus pares. Ficar sozinha, né? Então, nós temos que mudar essa situação. Se você acredita que as emoções, elas estão ligadas diretamente à questão da aprendizagem, você tem que mudar essa situação. Se você não acredita, você tem que ler o que o Vitor da Fonseca fala sobre. É só colocar no Google funções executivas, funções conativas e funções cognitivas. E o Vitor da Fonseca, ele vai explicar exatamente que as funções cognitivas que você usa para fazer qualquer coisa nesse mundo, elas são regidas pelas funções executivas e as funções conativas, que são as emocionais. Então, se essa criança não tem essas 3 possibilidades, não se autorrealiza, tem uma autoestima baixa e não interage com seus pares, ela vai estar com um dos pilares das funções cognitivas deficiente. E aí as funções executivas não vão funcionar, porque a cognição não funciona sem emoção. Essa é a regra. É isso que você tem que entender, tá? Mas nós podemos mudar essa situação quando você usa a mediação cognitiva. E para fechar aqui a nossa conversa de hoje, eu quero falar uma coisa para você. Vamos pensar na importância das emoções positivas para se alfabetizar. Os estudos da neurociência, eles comprovam que no cérebro existe um sistema só dedicado às emoções e à recompensa, os feedbacks. A recompensa é mal compreendida, que às vezes você diz assim, faz isso que eu te dou aquilo. Isso não é a recompensa da mediadora cognitiva. A recompensa da mediadora cognitiva é fazer a criança pensar sobre o que fez e pensar que aquilo é um sucesso, porque fez bem. É bem diferente. Então, quando você dá um feedback e diz, olha, gostei da forma como você fez essa tarefa. Você pode me explicar? Porque eu quero aprender também. Então, aí já tem um feedback interessante. Então, quando a criança é afetada positivamente por algo, na região límbica, aqui nas amígdalas, no hipocampo, quando ela é atingida aqui nessa área, certo? Que é a área do prazer, então você libera um neurotransmissor chamado dopamina. É aquela sensação de bem-estar. Essa sensação de bem-estar mobiliza a atenção, reforça o comportamento. Aí
Você vai mediar e envolver essa criança na alfabetização. Por quê? Porque você pode dizer para essa criança, olha, hoje nós vamos aprender algo novo. E eu tenho certeza que você vai gostar. Será desafiador, mas eu estou aqui e nós vamos fazer isso junto. Você vai aprender hoje o som de uma letra. Será muito divertido. Essa letra tem um formato de uma curva. Sabe o que é uma curva? Eu vou te mostrar, é bem fácil. E você mostra a letra C. Então, nós vamos aprender essa letra, o som que essa letra faz. Olha só para minha boca. Vê como a minha boca fica. Coloca a mão aqui na minha boca e sente onde o som é produzido. Tenta fazer também. Veja que engraçado. Agora que a gente treinou bem esse som, nós vamos juntar esse som com outros sons que você já sabe. Olha que legal. A, I, U. Então, você já sabe o A, I, O, U. Então, A, I, U. Essas 3 letras nós vamos juntar. E nós vamos juntar com essa letra nova que nós aprendemos, com esse som novo. Então, vejam bem. K, I, U. E nós vamos falar bem rápido agora. K, I, U. Olha, parece que você está falando um som. E esse som pode ser escrito. Veja bem. Olha só, vamos tentar escrever esse som? K, I, U. E nesse momento você já mostra para a criança facilmente que ela sabe ler. Então agora preste bem atenção na minha boca. Nós vamos ler bem devagar esta palavra. K, I, U. Muito bem! Eu estou gostando muito da sua pronúncia. Vamos falar agora esse som bem rápido. Vamos ler bem rápido. K, I, U. Ótimo! Você já caiu? Sabe o que é essa palavra? Caiu? Você já caiu antes? Me conta como foi. Caiu da onde? Por que você caiu? Estava fazendo o quê? Gente, isso é alfabetização mediada. É assim que a gente trabalha. Só que isso não pode ser repetido de qualquer jeito. Cada palavra, cada som, né, é mediado. Aqui eu dei um resuminho, uma palhinha para vocês. Experimente. Olha, eu quero que você experimente. Pega a criança que for e experimente. Pega a letra A, I, U. Mostre para ela esses sons. Veja se ela produz esse som. E depois me diz o que aconteceu. Me diz o que aconteceu. Certo? Agora a gente sabe, né, que a alfabetização mediada envolve as funções cognitivas que são deficientes nessa criança. Então a gente não trabalha só o som das letras, né? A gente não trabalha só os sons das letras, porque cada pergunta que eu fiz para essa criança, nessa mediação da palavrinha caiu, tem uma intencionalidade, a criança fez uma transcendência e eu criei um significado para a palavra, uma transcendência, porque eu perguntei se ela já caiu alguma vez e como foi, por quê, onde, como. Então, nosso trabalho não é só ler, é corrigir as funções cognitivas. Esse som é da letrinha C. A letrinha C, a gente trabalha no método fônico mediado, inicialmente, o K, né? O K, Cu. Mas a gente não trabalha o silábico, a gente trabalha letra a letra. O silábico não garante a alfabetização de uma criança com deficiência intelectual. Tá bom? E a palavra inteira também não. Agora, a consciência fonológica, né? É o que a gente trabalha. A
A consciência fonológica. Onde fica localizado esse som? Tá bom? Então, você tem que compreender que mediar faz toda a diferença. Por quê? A gente não está interessada só na parte cognitiva. O nosso interesse é trabalhar as funções executivas junto com as funções conativas, as emocionais. Porque essa dupla unida formam as funções cognitivas, que na maioria das nossas crianças com deficiência estão deficientes, as funções cognitivas. E as funções cognitivas, elas podem ser corrigidas. E um dos ingredientes, uma das coisas importantes para corrigir as funções cognitivas é corrigir as funções conativas, que você usa o critério de mediação de pertencimento, de sentimento de competência, do compartilhamento, certo? Então, isso é muito bom. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje e que isso tudo que eu falei tenha feito sentido para você, certo?